falando sobre esses cuidados com os dentinhos das nossas crianças. E quem vai falar sobre isso é a cirurgiã dentista Amanda Claveri. Acertei o nome? Acertou. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, seja bem-vinda aqui Boa no noite. programa pela primeira vez. Obrigada. Bom, esse período de férias, as guloseimas, as comidas gordurosas estão liberadas? Na verdade, a gente tem que liberar com uma certa restrição, né? As crianças podem até comer, porque é difícil, né? Ir numa festinha e não poder se alimentar, né? Comer esses tipos de guloseimas. Mas os pais têm que tomar certos cuidados mesmo quando as crianças forem comer isso nas festinhas. Privar a criança, né? Exatamente. Dessas não pode comer guloseimas. também excessivamente, Bom, né? a gente está em pleno período junino, onde tem festa junina, né? E onde tem aquelas guloseimas todas também. E o mais importante desse período é que as guloseimas, elas são duras, né? Muito duras. Muito E duras. podem até causar uma fratura nos dentes, né? Qual é o tipo de Pode. cuidado que as mães e os pais precisam ter com relação a esse período de festas juninas, por exemplo? Na verdade, assim, né, a gente tem que tomar maior cuidado com alguns alimentos como pé de moleque, cocada, né? E a criança, às vezes, vai morder com aquela vontade, né? Com aquela força toda e pode fraturar um dentinho da frente, os incisivos. Então, os pais têm que tomar esse cuidado. Quando a criança for comer, lembrar a criança para morder devagarzinho, para não estar fraturando o dente, que isso realmente pode acontecer. Ou então, de repente, cortar em pedacinhos Cortar em pequenos. pedacinhos menores, isso também seria uma boa ideia. Agora, as crianças, elas podem ficar com cárie, gengivite, mau hálito, todas as coisas que os adultos também têm? Sim, pode acontecer com as crianças também, porque na criança também que acontece o acúmulo de placa, a gengivite, a periodontite, então tudo isso é muito comum. Então a criança pode ter essas mesmas doenças que o adulto pode ter. Agora, quando as pessoas entram de férias, não é, elas acabam relaxando um pouquinho. A criança também entra de férias, o pai, a mãe acaba, sei lá, dá uma folguinha para a criança, não é tão rígida, não é, muitas vezes, mas com relação à rotina de higiene bucal, não pode ser tão relaxado assim, né? Tem que ter a mesma rotina de higiene rígida, tanto nas férias quanto no período letivo, né? Exatamente. Nas férias as crianças ficam mais em casa, então os pais fica até mais fácil deles supervisionarem a alimentação das crianças, evitar um pouco do doce e até acompanhar também na escovação da criança, né? O pai e a mãe supervisionando essa escovação, o uso do fio dental. E é importante a criança fazer essa escovação pelo menos de 3 a 4 vezes ao dia. Então, nesse período também é importante os pais levarem ao dentista, aproveitar o período de férias, né? Para levar no profissional, para fazer uma revisão, ver se tem alguma cárie, algum outro problema bucal. A é revisão importante. para a criança é importante que seja quantas vezes, assim, por ano? Pelo menos de 6 em 6 meses. É importante levar a criança para ver como é que está. A criança faz profilaxia também. Faz profilaxia, limpeza, tudo direitinho para prevenir também a cárie. Agora, no dia a dia, qual é a rotina de higiene? Que às vezes o pai e a mãe não sabem se tem que escovar 3 vezes por dia, se tem que escovar imediatamente depois de terminar o almoço, o jantar, não é, a refeição, se tem que passar fio dental, enxaguante. Na verdade, é importante que os pais sempre estejam supervisionando, sempre após as refeições. E por isso que a gente sempre preconiza de 3 a 4 vezes. Mas, por exemplo, se entrou um lanchinho nesse meio tempo, à tarde, um Nescau, coisa muito doce, então a gente tem que estar aumentando aí o número de escovações das crianças, entendeu? Aí precisa ter esse cuidado. A partir de que idade a criança já pode ter uma autonomia para a higiene bucal? Geralmente, de 4 a 6 anos, a criança já consegue ter essa autonomia, até uma coordenação motora para fazer uma escovação correta. Mas, assim, até os 4 anos, é importante que os pais sempre ajudem. A partir dos 6, o pai e a mãe começar a deixar a criança escovar sozinha e depois dar uma olhada, ver se está tudo certinho. Aí, se precisar, até repete essa escovação. Agora, a gente está também num período que, por enquanto, ainda não começou o período frio, né? O normal era que a gente já tivesse aí sentindo um pouquinho mais de frio do que a gente está sentindo. Hoje, por exemplo, o dia foi um pouco mais quente, ontem o dia foi um pouco mais quente. Bom, mas daqui a pouquinho chega o inverno, dia 21, dia de junho. E aí, o inverno, o frio, ele também influencia em alguma piora com relação aos dentes da criança ou não? Na verdade, piora não, mas assim, os sintomas da cárie, eles podem ser um pouco mais
fortes nesse período do frio. Se a criança já tem o início de uma cárie, alguma cárie mais profunda, ela vai sentir mais essa dor, por exemplo, e precisa ser levada ao dentista. Então, isso pode acontecer na época do frio, essa sensibilidade dos dentes pode aumentar. Aquela criança que é um pouco mais peralta, por exemplo, aquela criança que gosta de subir em árvore, está sempre caindo também da árvore, não é? Que gosta de correr, gosta de pular, gosta de bicicleta. Essas crianças, para essas crianças, de repente, é recomendável algum tipo de aparato para proteger os dentes para que não venha a quebrar, por exemplo? Para as crianças que fazem algum esporte também de lutas, ou até mesmo andam muito de bicicleta, patins, é importante que os pais estejam levando ao dentista e vendo a questão de estar usando um protetor bucal. Isso é importante, realmente para prevenir essas quedas. E se acontecer, não fraturar os dentes. Agora, uma vez que houve algum tipo de fratura ou quebrou, enfim, o que a mãe tem que fazer imediatamente, ou o pai tem que fazer imediatamente? A criança se acidentou e teve algum tipo de problema na boca. O que fazer? Na verdade, assim que ocorre a fratura, o ideal é já levar direto ao dentista, porque aí ele vai estar fazendo um raio-x para ver o tamanho dessa fratura, se realmente atingiu o canal do dente ou não. Aí, isso só o profissional vai poder dizer, se realmente só com uma restauração em resina vai resolver o problema, ou se tem que indicar o tratamento de canal e depois a restauração em resina do dente. Agora, se isso acontecer, por exemplo, à noite ou final de semana, não tem como levar imediatamente, né? Aí não tem como. Aí tem que ser o quanto antes possível, né? Aí o máximo possível de antecedência estar levando ao dentista. Hoje em dia, as crianças... Na minha infância, a restauração era feita com amálgama ainda, né? Gente, eu falei a minha idade, não, né? Enfim... Hoje em dia tem produtos muito mais modernos, não é, para a criança, não é isso? Ou para o adulto, enfim. Qual é o tipo de material que é utilizado nessa restauração, caso a criança precise por conta da cárie ou por conta de uma fratura? O que é utilizado na boca? Hoje em dia nós temos a resina composta, que ela é a cor mais próxima do dente que nós temos mesmo, né? Mais pro branquinho. E realmente antigamente usava-se muito a amálgama, que é essa restauração mais prateada, né? Uma restauração metálica, principalmente em crianças. Mas hoje em dia, até nas crianças e nos adultos, a gente vê essa busca da estética também. Então, a gente recomenda o uso da resina composta. Bom, muitas informações para você que está em casa, para você que é mãe, para você que é pai, para cuidar dos dentinhos das crianças. Agora, quem assistiu a entrevista e quiser, de repente, entrar em contato para saber mais informações, né, alguma coisa que a gente não tenha conversado aqui, como é que pode fazer? Eu atendo no Shopping 2000, em Itaipava, na sala 107, o telefone é o 2222-3497. Aí pode estar entrando em contato e marcando assim uma avaliação.